uma das parábolas mais sutil e simbólica, que mostra algo essencial sobre o comportamento humano diante de um impulso reativo da raiva ou do sentimento de impotência. É a parábola A Saída, que conta uma história de um macaquinho que reage diante de uma determinada situação. Então, este conto, essa parábola que é contada por Bert Hellinger em seu livro No Centro Sentimos Leveza, é uma das histórias do capítulo 7 que Bert Hellinger fala sobre as histórias sobre a felicidade. Então este é o conto A Saída. Nós vamos nos preparar agora para receber esta parábola. E como eu costumo dizer, é realmente nos abrir para receber. Quando nós nos abrimos para receber, nós nos damos a oportunidade de virar aquela chavinha ou de perceber que existe uma chave que nos tranca. Eu sei que às vezes parece difícil de ouvir algo do mesmo, mas tem um ensinamento que diz que só nós podemos abrir a porta do nosso coração, porque a chave está do lado de dentro. O que isso quer nos dizer? Que existe uma parte nossa, que é a nossa criança ferida, que acredita que não consegue abrir a porta do lado de dentro. Então, nesse momento, eu vou convidar você a olhar para este lado seu que imagina, que acredita, que não consegue abrir a porta do lado de dentro. E você vai olhar para essa parte sua agora. De uma maneira honesta, que talvez até toque você numa emoção que seria perfeito. E você poder dizer, sim, você pode fazer isso, você pode abrir essa porta, porque você não está sozinho ou sozinha. Conta isso para a sua parte. Porque quando nós resistimos a uma abertura, é porque lá no fundo nós acreditamos que ninguém pode nos ajudar. Só que quando você acredita que alguém pode te ajudar, não é para abrir a porta para você. É para você não estar sozinho. Então, nesse momento, se você ainda está deitado, sente-se. Respira. Espreguiça. Abre o seu peito. Inspira pelo nariz, deixa o ar sair pela sua boca.
Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que ajuda você a alongar o seu corpo. Perceba o tecido, o músculo da sua mandíbula. Então, faça um movimento sutil de abertura da sua boca. Permita que a sua língua ajude a despertar o tecido interno da sua boca. Quando você também percebe o seu gosto. E nós vamos olhar para essa parábola agora. A saída. E eu vou reforçar mais uma coisa aqui. Que eu não quero transmitir uma ideia errônea sobre o tal impulso reativo. Quem cria uma defesa não é a sua cabeça. Quem cria uma defesa é o seu tecido muscular. Quando uma criança é ferida, ela contrai, você contraiu a sua musculatura. E você fez isso, todos nós fazemos, retendo a nossa respiração. É assim que nós fazemos. Diminuindo o fluxo respiratório, você contrai a musculatura e assim você bloqueia a passagem da energia vital que é a respiração. Então, em nenhum momento eu estou dizendo que basta você dizer para você, abra a porta. E simplesmente com a sua cabeça você decide ir lá e gira. Não é assim. Você tem que perceber no seu corpo o quanto que existe essa trava. E quando você abre, é natural que você perceba uma sensação de medo, ou um tremor, ou uma tensão mesmo, contendo. E é nesse momento que você vai se encorajando a mover-se um pouco mais. Ou é quando você busca uma ajuda para ajudar você a se soltar. Então, a tomada de consciência é a primeira coisa, que é o que eu estou convidando você a fazer agora. Nossa, realmente eu percebo que eu sou mais dura, que eu não me solto, que eu não me entrego nos meus movimentos, que eu tenho uma certa dificuldade de descansar, porque eu tenho medo que as pessoas olhem para mim e falem que eu estou ociosa demais. Então, é você se dar conta disso. E agora sim nós podemos ir para a parábola, a saída. Se precisarem, escreva, traz aí as suas questões para que nós possamos destrinchar isso aqui um pouquinho também. Fazer bom uso deste nosso momento. A saída. Em algum país tropical, às vezes é no Brasil, né? Logo ao nascer do dia, um macaquinho subiu num coqueiro. Pegou nas mãos um pesado coco,
começou a guinchar com todas as forças. Então, o macaquinho vai lá e tenta guinchar com toda a força. Pegar aquele coco. Imagina uma cena. Um camelo o ouviu, aproximou-se, ergueu o olhar para ele e perguntou: "O que há com você hoje?" Então o macaquinho responde: "Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio. E ele não vai ver nem ouvir." Mas o camelo pensou: o que ele realmente quer? Pelo meio do dia, chegou um leão e deitou-se ao pé do coqueiro para tirar um cochilo. Então, ouviu o macaquinho ali, né? Aquela força toda e perguntou: "O que tem com você hoje?" E o macaquinho responde: "Estou esperando o elefante, o grande elefante. Vou jogar esse coco para arrebentar-lhe o crânio. E ele não vai mais ver e nem ouvir." Mas o leão pensou: o que ele realmente quer? De tarde, chegou um rinoceronte. Ouviu o macaquinho ali guinchando. Admirou-se e perguntou: "O que há com você hoje?" E o macaquinho responde: "Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco no crânio dele e arrebentar-lhe. Ele nunca mais vai ver e nem ouvir." Mas o rinoceronte pensou: o que ele realmente quer? Ao anoitecer, chegou o grande elefante. Esfregou-se na árvore, procurou folhas com a tromba e começou a comê-las. Entretanto, lá em cima da árvore, o macaquinho estava encolhido e bem quietinho. Então, o grande elefante olhou para cima, viu o macaquinho e perguntou: "O que há com você hoje?" O macaquinho responde: "Nada. Na verdade, hoje eu andei gritando por aí, mas você provavelmente levou isso muito a sério, né?" O elefante pensou: o que ele realmente quer dizer com isso? Então, trombeteou para seu bando e se afastou dali.
macaquinho ainda ficou por longo tempo sentado ali, em silêncio. Então, pegou o coco, aquele que ele ia arremessar no crânio do elefante, desceu com o coco até o chão e bateu o coco contra a pedra até parti-lo, bebeu aquela água de coco e comeu a polpa. Respirem. Vamos olhar para essa história tão sutil e simbólica que fala sobre os nossos sentimentos, os nossos impulsos reativos de raiva contida. Que essa raiva contida é o tal sentimento que nos faz contrair a musculatura que eu expliquei no início da live. Quem chegou depois, façam isso, né? Assista a live do início, começamos às 5 horas. Antes de fazer a leitura do conto, eu dei algumas explicações que vale a pena pegar do início, tá? Para vocês não perderem nenhum detalhe. Para complementar isso que eu falei antes de entrar para o simbolismo desta história, quem já me acompanhou em outras leituras conhece um desenho aqui que eu vou fazer, mas se você não estava mais lembrado, você vai relembrar que eu já fiz esse desenho N vezes aqui. Mas eu penso ser importante para nós compreendermos esta parábola. Aqui está o nosso coração. Simbolicamente, o coração ele representa o amor. E não é simbólico, é verdade que o nosso coração ele emana uma frequência milhares de vezes mais do que o nosso cérebro. Então, quando, por exemplo, você quer mudar a sua frequência, não basta você mudar os seus pensamentos se o seu coração está fechado por meio da contração muscular que eu falei no início da live. Porque você pode ficar tentando atrair algo pelo seu pensamento se você tem uma camada aqui que protege o seu coração. Essa mesma proteção impede que essa frequência chegue no mundo lá fora. Aqui está as nossas emoções. Então, aqui estão os nossos sentimentos primários: raiva, alegria, tristeza, dor, medo. Estão aqui. Como que eu faço para me proteger deste sentimento que de vez em quando ele tende a querer sair? A camada muscular. Então, é o nosso tecido, os nossos nervos.
Os nossos músculos é que fazem isso. Por isso que é muito comum vocês falar, nossa, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa está com os nervos à flor da pele. Percebem que nós falamos numa linguagem fisiológica e anatômica? Então, o trabalho da psicoterapia corporal, ela atua nessas camadas. Então, nós trabalhamos no emocional a partir do nosso corpo físico. E para segurar tudo isso, eu também tenho, vou colocar aqui para dentro, né? Lembrei que eu tinha feito uma mente aqui. Então, eu coloquei aqui, mas imagina aqui, para aguentar tudo isso, eu também tenho a minha mente. A mente também está de mãozinha dada aqui. O que eu poderia pensar? O nosso ego, que fala assim, eu não preciso de terapia. Eu resolvo sozinho. Ah, isso tudo aí é bobagem. Então, isso é o ego, a nossa mente, que não suportaria descer essas camadas. Porque aqui tá tudo certo, tá tudo protegido. Talvez você esteja leal a alguma coisa. Então, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. É nesse campo de frequência que eu trabalho nos grupos de constelação, por exemplo, que quando eu vou trabalhando com as pessoas que estão ali, a capacidade de se abrir um pouco mais. Mas junto com isso eu também trabalho os exercícios de bioenergética, inclusive que vai acontecer agora, neste sábado, o Exercise Class, que é uma preparação para você estar mais em contato com aquilo que você sente. Quanto mais em contato com o que você sente, maior a possibilidade de você abrir a tal chavinha de dentro de você, tá? Então, isso é um processo. Então, por isso que eu uno o trabalho da análise bioenergética com o trabalho das constelações, que é o científico com o fenomenológico. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Para não ficar parecendo que é simplesmente você decidir, não vou mais então querer quebrar o coco na cabeça de alguém e eu vou bater o coco e vou tomar a água e comer a polpa. Porque se você continua aí dentro fechado, o seu corpo, ele vai adoecer, ele vai trazer um sintoma. É aqui que nascem as doenças autoimunes, câncer, doença de Hashimoto, diabetes, ou seja, todas as doenças, todos os sintomas. E não precisa tratar a doença? Precisa. O médico ele entra no tratamento da doença. A psicoterapia ela entra no entendimento emocional, ajudar você a fazer diferente. Talvez até quebrar o coco e comer a polpa. Ok? Eu precisava explicar isso para vocês compreenderem que um tratamento psicoterápico, ele diz respeito a muitas camadas. Não é um aconselhamento, eu vou lá para receber um conselho. Não é isso. Porque vamos olhar para esse impulso do macaquinho, agora sim, destrinchar essa história. O pessoal que está chegando agora, assista a live do início. Hoje teve muitas explicações aqui. Não percam, pega do início e assista para vocês terem, inclusive, a explicação que eu acabei de dar aqui, a nível de anatomia e fisiologia emocional. Então, esse macaquinho que tem um impulso de atacar, ele sobe no coqueiro, né? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Então, ele sobe no coqueiro e começa a balançar ali, né? Mostrando sua raiva. Imagina que ele tá ali, né? E esse macaquinho tá ali.
Então, cheio de energia e dizendo que vai arrebentar o crânio do grande elefante. Então, esse gesto, vamos olhar para isso aqui. Então, esse gesto de arrebentar, que representa a raiva e o desejo de vingança. Dentro de cada um de nós. Aqui na explicação que eu dei, pessoal que chegou depois, pega a live do início. Aqui mora a raiva e o desejo de vingança. E esse desejo de vingança, que é inconsciente, é ele que vai gerar a doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É você destruindo você mesmo. Então, esse sentimento, esse desejo de vingança, muitas vezes é o que nós sentimos diante de alguém que nós projetamos. Porque quando foi que eu fiz isso aqui? Ainda criança. Na minha relação com meu papai e a minha mamãe. Então eu vou projetar nos outros a minha ideia mental condicionada a respeito do que eu vivi com meu pai e minha mãe. Então o que você viveu com a sua mãe, você vai projetar no seu feminino e nas mulheres. O que você viveu com seu papai, você vai projetar no seu masculino e nos homens. E é assim que nós vamos nos boicotando. E tudo isso é inconsciente. Logo, o nosso inconsciente mora no nosso corpo físico. Não é aqui na nossa cabeça. Então não adianta eu falar com você, abre a porta por dentro. E você vai ficar olhando para mim, e não adianta só esse movimento, é você ir ousando, sabendo que você não está sozinho. Então vamos explorar um pouco mais aqui. Tem um detalhe. É o grande elefante. Simbolicamente, nós estamos falando de o que é grande. Então, um macaquinho dentro de nós seria a nossa criança. E o grande seria a autoridade. Uma dor antiga que você carrega dentro de você. Quantas vezes você já passou situações de humilhação, de vergonha? Uma criança que já pode ter sido ridicularizada, ignorada. Todos nós, né? Alguma situação, isso tá aí, dentro de você. Daí que nasce esse desejo de vingança. Ou, se nós formos olhar pelo campo da fenomenologia, que é o trabalho das constelações familiares, que, aliás, tem grupo no dia 23 de novembro. E no dia 23 de novembro, inclusive, quero aprofundar um pouco mais com o grupo o trabalho fenomenológico e as camadas no corpo, que é um período, tá? Quem tiver vindo para cá, lembrando que nós estamos, nesse período agora, comemorando o centenário do Bert Helling, que foi o autor, né, e aquele que trouxe o trabalho das constelações. Na próxima semana eu estarei com a Sophie Helling, 4 dias com ela. Então, depois de uma imersão, né, sempre vem com um frescor para que
algo novo também, né? Seja experimentado. Então eu estou trazendo novidades aqui para vocês. Quem tá vindo para cá vai pegar esse meu momento mais fresquinho, né? Depois de chegar de uma imersão com a Sophie Helling, que é a viúva do Bert Helling, tá? Para quem não conhece a Sophie Helling, ela foi casada com Bert Helling e hoje ela é a representante dele desde que ele morreu em 2019, né? Mas voltando aqui para esse lugar da vingança, o que eu ia falar que dentro da fenomenologia não necessariamente que seja algo só seu, pode ser algo dentro do seu sistema familiar, que são sentimentos adotados. Sentimentos adotados, eles também estão aqui. O que é sentimento adotado? Aquele que você adota, que pode ser da sua mãe, da sua avó, algo que elas passaram e que por lealdade você está fazendo a mesma coisa. Fazemos tudo para pertencer, não é mesmo? Então esse impulso primitivo de reivindicar está em nós. Esse impulso primitivo dentro de nós de mostrar a nossa força, que é o que o macaquinho faz, né? Para quê? Para compensar uma sensação de fraqueza. Todo aquele que precisa lutar é porque no fundo se sente pequeno e um fracassado. Isso já foi um estudo, inclusive, de Dr. Adler, que falava sobre o complexo de inferioridade, né? Todo aquele que se sente superior, no fundo, carrega um sentimento de inferioridade. Por isso que todo excesso mostra uma falta. Aí me contem aqui, quem aqui nunca teve uma vontade de atirar um coco em alguém, quebrar o crânio de alguém? Coloque aí pra mim um cenzinho, um coraçãozinho. Quem aqui nunca teve vontade? Porque possivelmente você carrega dentro de você, né, esse sentimento de inferioridade. Aí depois nós temos os animais, né? Depois vem o rinoceronte, aí depois vem, quem são os animaizinhos que chegam lá, né? Primeiro chega o camelo. Depois chega o leão. Depois chega o rinoceronte. Então percebam que é uma passagem, né, de manhã, meio-dia, fim da tarde. E nós estamos ali alimentando esse ódio. Mas observam que o camelo, o leão, o rinoceronte, eles perguntam: o que há com você hoje? O que está acontecendo? O que aqui a gente está mostrando? Porque quem está de fora percebe que a nossa reação está desproporcional ao contexto. O que é isso? Olha só, não é que nós não podemos sentir raiva. Às vezes você está sentindo raiva do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, do seu filho. Mas se isso está dentro de um contexto, você consegue resolver sem ter que quebrar o crânio da pessoa. Sem ter que partir para a violência. Vamos voltar aqui na minha explicação. Quem chegou depois, pega a live do início. Aqui tem muita coisa explicativa. Presta atenção aqui nisso aqui, ó.
Deixa eu ver se... Tá. Essa contenção aqui, que está no tecido, ao mesmo tempo que tem o impulso da raiva, também tem o desejo de tirar isso de dentro. Por isso que está desproporcional e nós não temos percepção, porque é como se você fosse descontar no outro uma contenção de uma vida inteira. Então, vem cá. Vocês já me ouviram muito falar aqui sobre energia vital. Energia vital é o nosso impulso de vida, que nós precisamos ter ele, inclusive para subir no coqueiro e para arrancar o coco, eu preciso dessa agressividade. Então, a agressividade é saudável, senão você não sobe no coqueiro, você não arranca o coco. Até aí você precisa dela. A questão é o que você vai fazer com ela agora. Você vai pegar o coco e você vai usar o quê? De uma violência. E esta violência, que é quebrar o crânio do outro, ela se volta contra você mesmo, que é a doença autoimune. Então essa agressividade que deveria ser saudável, ela se torna violenta. Então são as pessoas que são violentas, vai além da sua agressividade. Ou então faz diferente, tenta conter. E aí não sai do sofá, não consegue ir para uma academia, procrastina. Então a procrastinação, a dificuldade de se mover na vida, é porque você está barrando também essa agressividade. Isso é a busca do equilíbrio emocional. Por isso que o trabalho corporal, ela vai ajudar você a soltar essa dor toda que você contém dentro de você. E sem que você perceba, você está mais livre, mais solto, mais sorridente, mais feliz. Fez muito sentido aqui, que bom. Que bom, obrigada por dizer, né? Bom quando vocês compartilham, né, algo aqui que está acontecendo. Porque a agressividade, que ela é saudável, ou você barra ela a ponto de você não fazer nada por você. Por quê? Porque você tem medo de quebrar a cabeça de alguém. Que bom, fico feliz de saber que já acendeu, já valeu a pena, né? Já tá pago o levantar cedo. Então, o que nós podemos ver aqui? Que essa agressividade, quando ela é equilibrada, ela nos faz encontrar a força de viver o seu propósito. Que seria o quê? O mesmo impulso que poderia ferir alguém, quando ele está integrado dentro de você, quando ele é compreendido, ele vai se tornar a sua força de vida. E aí eu te faço a pergunta agora. Vamos lá. Fazer jus ao nosso momento aqui. O que em você talvez queira quebrar? Que você acredita que é quebrar no outro, mas que talvez você precisa quebrar dentro de você.
Talvez você esteja se relacionando com alguém que seja duro demais com você. Mas será que você não é também uma pessoa dura demais com você? Será que essa pessoa que te trata com dureza não é o seu espelho? E que agora você pode baixar um pouquinho a guarda e falar assim, se eu tô me relacionando com alguém que é abusivo comigo, significa que eu me abuso. Entendem? Que as relações humanas, elas são espelho. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que não faz aquilo que eu preciso, talvez você esteja repetindo uma história da sua vida que sustenta essa vingança e que você não tinha percebido isso. Quando você quebra isso, você passa, ao invés de quebrar o crânio do outro, você passa a se nutrir melhor. Você passa a ter mais qualidade da sua presença. É quando você encontra realmente o alívio. Bom, vamos ver aqui também só uma outra partezinha para nós fecharmos. A chegada do elefante, né? Aí o elefante chega, fica o dia inteiro querendo quebrar a cabeça, o fortão, né? O macaquinho fortão. Não é assim? Gente, é muito interessante, né? As secretárias, né? Eu já fui secretária há muitos anos, né? Meu primeiro emprego, eu fui secretária há quase 8 anos, né? Então eu tenho essa experiência para contar, assim, né? O que os pacientes fazem com secretárias, né? Que chega, que xinga, que briga, que fala e que desabafa. E a hora que o médico chega, é um doce. Ai, doutor, né? Mas já ali, ó, por trás, né? Às vezes, né, xinga a secretária como se a secretária fosse a responsável pela agenda, né? E assim nós fazemos na nossa vida. É porque eu lembrei deste exemplo, tá, gente? Tem vários outros exemplos. Então, quando o elefante realmente chega, ele fica encolhidinho, quietinho, que mostra a nossa impotência diante do nosso papai, diante da nossa mamãe. Quantas vezes você de repente quis falar com seu pai, com a sua mãe, eu te amo, trazer o seu amor, mas você também não consegue. Por quê? Porque ninguém alcança o amor se não passa pela raiva. Aqui é onde, nos trabalhos de constelação, inclusive, eu chamo muito para este lugar. Que existe uma falsa ideia sobre as constelações, como se você tivesse que honrar seu pai e sua mãe, passando por cima da sua dor. Não é possível. É só uma enganação. Ah, Ronivalda, mas eu já ouvi mesmo falar que nas constelações tem que honrar o pai e a mãe, né? E você tem que ficar ali baixando a cabeça. Sinto muito te informar que te ensinaram errado. Porque você não consegue honrar e amar se você não desfaz essa dor que está registrada no seu corpo físico. Então, essa raiva, na verdade, ela não desapareceu, ele só se encolhe. Mas também mostra uma outra coisa, que não é o elefante que é o inimigo, mas aquilo que ele guarda dentro dele mesmo. Então não é o outro que é seu inimigo, é o que você guarda dentro de você. Que é quando ali ele desce, ele usa a força para poder se alimentar. Ele desiste daquela ideia.
Mas peguem a live do início, não fica com isso que eu vou falar aqui agora não. Tô até preocupada aqui com quem chegou depois. Isso não é possível por meio do mental. Ah, é mesmo, então eu só vou descer e vou quebrar o coco e vou me alimentar. Ele usa da força dele para quebrar o coco, para tomar a água e para comer a polpa. Mas para isso ele precisa viver a dor para chegar nessa tal resiliência. Então, dentro de um processo terapêutico, nós falamos muito da resiliência, né? De você conseguir sair dessa sensação de encolhimento e voltar a pulsar. Isso é você trabalhar a sua resiliência. Então fica aqui a pergunta para nós fecharmos nessa história de hoje. Quantas vezes nós nos revoltamos contra algo que na verdade nunca nos ameaçou, porque nós projetamos em alguém? Ele está projetando no elefante talvez o fato dele estar sozinho. Talvez ele perdeu o papai dele ou a mamãe, ou talvez ele apanhou demais e ele está projetando isso no grande elefante. Então, quantas vezes você trava brigas dentro de você, acreditando que é sobre o hoje, mas que na verdade é uma expectativa que você tem sobre o outro, muitas vezes, né? Isso mesmo, muitas vezes. Nós projetamos no outro uma ideia de salvação. Então, respira, né? Que é a hora que você pergunta qual será a realidade que realmente quer ser vista. O que realmente eu preciso? Então, fica aí a reflexão, assistam a live novamente, compartilha com outras pessoas. É gostoso quando a gente pode compartilhar a live, até para que você possa conversar com outra pessoa, né? O que você achou? Fez sentido, né? Manda perguntas, nós podemos conversar aqui um pouco. Venham para os grupos de constelação, gente. O próximo vai ser no domingo, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. E para com essa historinha de que não vai dar porque eu tenho um almoço na casa da minha mãe no domingo, dia 23. Tá, então depois a gente se encontra lá no Hospital do Câncer, eu vou lá te fazer uma visita. Porque parece que vocês muitas vezes não conseguem alcançar essa ideia de que buscar uma ajuda terapêutica não é um passeio que você vai fazer. Estou te convidando para tomar um café. Eu só estou mostrando para você que existem saídas. E as saídas é quando você fala, realmente, eu não vou passar o resto da minha vida enclausurado. Então você prioriza o autocuidado. Depois você vai fazer as outras coisas. Eu cancelei, gente, um grupo, porque eu tinha esquecido totalmente do centenário do Bert Helling. E para mim é um momento importante para eu me cuidar. Eu cancelei um grupo para ir para São Paulo, desmarquei consultório, vou deixar a família para estar lá em imersão 4 dias. Eu nem vou falar do dinheiro, tá? O que é umas 10 vezes mais do que eu cobro. Mas eu sei o quanto isso tem um retorno na minha vida pessoal. Então, quando nós investimos
no autoconhecimento, quando nós realmente abrimos mão de algo que a gente acha que é sobre o outro, para olhar para a gente mesmo, nós alcançamos a tão sonhada paz na alma e a nossa espontaneidade volta. Pensam nisso com carinho, tá? Beijos. Quem tá chegando agora, assista a live do início. Teve muitas explicações. Hoje teve até questões bem didáticas, explicativas. Então pega a live do início, depois me conta se fez sentido para vocês também. Amanhã tem um texto que é a moderação. Venha calhar. Vocês percebem que o Helling, ele vai escrevendo, um texto vai puxando o outro. Então nós vimos o primeiro texto, que foi as duas felicidades. Ontem nós vimos o burro, que mexeu com muita gente. Hoje foi a saída e amanhã é a moderação. Nós vamos olhar para isso amanhã. Beijos. Até. Vou assistir desde o início. Ok, depois me conte como que foi. Deixa aí o comentário, tá? E até amanhã. Beijos.